vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje, dia 23 de março de 2025, dando início ao nosso programa das 15 horas, nós temos hoje 2 convidados especiais. Nós temos o nosso amigo Albino. Por favor, seu nome completo e igreja, Albino. Francisco Albino dos Santos Filho, estou na igreja de Jacarepaguá Barão, mais conhecido como Praça Seca, e estamos também ajudando, né, na secretaria da região aqui, que é chamada metropolitana, que vai desde aqui da Zona Sul até Muriqui. São quantas igrejas? Sabe? Olha, aqui na Zona Sul 10, aí temos mais 10, deve dar umas 90 igrejas. 90. Cara, muita coisa, né? É o crescimento da obra, né? Aí que a gente consegue ver o crescimento que a obra teve, né? Isso. As regiões elas foram mais compactadas, né, para ver se conseguem se estruturar melhor e crescer mais rápido. Sim. Também, né? Mas tem sido um trabalho árduo, né? Difícil. Nesse período. Isso. Estamos indo. Também o ungido Cristiano, sobrenome Cristiano e igreja. Cristiano Nel. Nel. Estou na igreja de Praça Seca. Também? Também, estamos com o pastor Albino. Estamos trabalhando ali e tem sido uma experiência gloriosa. Que bom. Aquele problema de violência lá está diminuindo ou está aumentando? Não, está razoável. Está controlado, né? Tá. Pro nosso lado ali, que é o lado que é chamado São José Operário, está até bastante tranquilo, né? Pro outro lado, lá, passando do lado da Chacrinha, Ipaz, são regiões assim mais críticas, né, quanto à violência, mas tem dado para a gente entrar e sair com bastante facilidade. Graças a Deus. No final, só queria que você desse uma palhinha do como é que está a tua região, crescimento e tudo mais, tá? Lá no final do programa a gente conversa um pouquinho. O tema hoje continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto são os marcadores proféticos no preparo da igreja para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje o livro de Apocalipse, capítulo 3, versos de 1 a 6. Mas antes da gente passar a primeira pergunta, eu queria pedir a você que está nos assistindo que você já deixe o seu like. É muito importante, né? Like. A tua igreja está dando like, né, Albino? Com certeza. Eu sempre pinto a tela e mando para o Senhor para mostrar que eu estou assistindo. Nós damos o nosso like para que o YouTube, né, o algoritmo do YouTube forneça também informações sobre o nosso programa, tá bom? Dentro do Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6, como a igreja fiel profeticamente se encontra hoje, no contexto dos remanescentes de Sardes. Nós temos a resposta do Diego Maciel, aqui de Petrópolis, Rio de Janeiro. Nós vamos assistir o vídeo, depois, Cristiano, se você puder começar. A igreja fiel, neste momento, ela se encontra em permanente vigilância, para que ela não seja surpreendida com a volta do Senhor Jesus. E para isso, como um conselho do Senhor, nós precisamos lembrar e guardar, na prática, tudo aquilo que nós temos recebido e ouvido da parte do Espírito Santo de Deus. Como diz lá em Apocalipse 3:3, que diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei contra ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Cristiano, Diego deu uma boa resposta. Acho que a ênfase da pergunta ele conseguiu alcançar, que é a vigilância. O que você pode completar ou dar um suporte maior sobre a resposta? Bom, pastor, nessa primeira abordagem, nós temos aprendido, né, que a igreja, ela, na sua vida histórica, ela passou por muitas experiências, né, cujas cartas elas apresentam. Mas a profecia ela é completa desde o Pentecostes até o dia de hoje. E Sardes é a igreja que apresenta os restantes, né, que estavam para morrer, né, os remanescentes. E a operação do Espírito Santo para essa igreja, para a igreja fiel hoje, é que ela permaneça vigilante, para que ela não seja surpreendida. Nós lembramos aqui do texto que está em Apocalipse 3:4, que diz: se não vigiares, virei sobre ti como ladrão. Então a igreja ela está atenta e vigilante para que não seja surpreendida. A igreja ela viveu um período de muita aparência religiosa, né, Helder? Nós vemos aí que antes
da reforma religiosa era aparência pura. Não é isso ou não? Isso, a parábola, né, que fala daquela árvore que cresceu, né, do grão de Cresceu. mostarda, né, ela cresceu, se tornou somente algo visível, né, exterior, né, mas com pouquíssimo conteúdo, né, com muitos poucos, né, dentro, né. O Ungido Cristiano falou aqui sobre a questão da vigilância, né, complementando aqui a resposta do Diego. Tem um fato histórico também sobre a cidade de Sardes. Ela era muito bem estruturada. Ela ficava numa encosta e ela tinha muros bem fortes e eles confiavam nos recursos que eles tinham. Então, em 549 antes de Cristo, né, cerca de 600 anos antes da carta ser enviada nesta igreja, eles confiaram naquilo que era a estrutura bélica deles e nos seus muros, e não vigiaram. Então, Ciro, né, rei da Pérsia, ele ficou procurando uma brecha. E ele entrou exatamente pelo local onde eles não estavam vigiando. E hoje nós, como igreja, precisamos estar vigilantes. Não podemos estar confiados nos nossos recursos, mas sim vigilantes, né? Porque nós não sabemos a hora que o Senhor adivinha. Foi assim que Ciro ele entrou, né? Ele esperou um momento em que eles estavam descuidados, porque confiavam nos seus muros, e ele conseguiu entrar e conquistou a cidade. E o Senhor, ele usa nesse detalhe histórico, né? Ser vigilante, porque lá no passado eles não foram. Não foram vigilantes. A história de Sardes, hoje, ela serve para nós, hoje, na igreja dos últimos dias, né? Vivemos também um breve momento de Sardes, que nós também temos que estar vigilantes. Porque, assim como o Ciro, ele rodou, né? Circundou e encontrou uma brecha, nós temos um que, como o leão, ele ruge ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. Então, a igreja fiel hoje, ela vigia, ela clama, ela se santifica, porque ela sabe que o tempo é breve, né? Vivemos um momento, né? O tempo do breve. Né? Eu acho também o seguinte, Albino, os dias de hoje, não é, a vida da igreja hoje, se não tiver o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, é aquilo que o nosso tema passado, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja. Vai haver um momento em que o Senhor vai falar, olha, a volta é agora. Está mais perto, né? Segundo tudo aquilo que o mundo coloca para a gente, está muito mais perto do que há 10 anos atrás. Como eles saberão, né, dos sinais se eles não tiverem a bênção do Espírito Santo, né, Cris? Como é que eles saberão? O Espírito Santo tem nos revelado, né? E assim nós estamos cientes de que a volta do Senhor Jesus é breve. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, estamos vendo ali os sinais, estamos vendo aquilo que aconteceu na história e estamos nos preparando para esse momento, né, tão glorioso. Para não sermos surpreendidos, né? O Espírito Santo não nos deixa não vai deixar nos surpreender. Entendeu? É uma coisa muito importante que nos nossos cultos nós tenhamos os dons, nos nossos cultos temos tudo aquilo que o Senhor tem colocado à disposição. E é uma situação muito difícil para quem não está ouvindo. O momento atual, na volta do Senhor Jesus, muitos vão chorar, né? Porque vão perder a dos dias de Noé, né? Sardes foi pega de surpresa, Noé não. Noé não, ele foi inspirado, mas o povo que estava em volta foi. Ele foi avisado divinamente, né, pela revelação do Espírito que o dilúvio vinha. Nós, Igreja Fiel, somos avisados divinamente pela revelação que Cristo voltará. Nós tivemos numa desses programas nossos, em que um ungido falou uma coisa, que durante aquele período de construção da arca, muitos entraram por dentro da arca, viram toda a construção e saíram. E ficaram. Quantos hoje vão às nossas igrejas, assistem os nossos cultos e saem e não vão ficar preparados, né? É uma coisa que nós precisamos entender muito. Cada batida de martelo era um anúncio. Era um anúncio. Que o dilúvio viria, né? Quando hoje você passa trombetas e festas, uma ceia mundial, são avisos. São avisos, são martelos sendo batidos. Estamos avisando. Agora, muitos passam e, infelizmente, estão desprezando, né, essa oportunidade que o Senhor tem aberto para eles. Justamente. Bom, vamos à segunda pergunta? Podemos. Lendo Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6, e fazendo uma aplicação profética com aquilo que vemos no cristianismo hoje, vamos responder o seguinte: para onde foram os tradicionais? Tradição evangélica. Para onde foram os movimentos pentecostais? Por que os avivamentos se afastaram do Pentecostes? Nós temos a resposta de Tiago Moraes, de Belém,
Você conhece ele, né, Albino? Conheço. Um abraço para o Tiago, né, para o Felipe Travassos também, que é da mesma igreja, né? Estivemos juntos em 2023. Ele é marinheiro, né? Ele é também é sargento da Marinha também. Então nós vamos assistir a resposta e voltamos. Item A diz: para onde foram os tradicionais, a tradição evangélica? E eles entraram para o campo da filosofia e da teologia. No item B, para onde foram os movimentos pentecostais? Estes caíram no campo do misticismo e de uma fé materialista. No item C, porque os avivamentos se afastaram do Pentecoste e estes trocaram a essência do Pentecostes pela emoção e pela animação. Eles se divorciaram, se afastaram do Pentecostes e entraram na manipulação das emoções humanas. A paz do Senhor. Bem, vamos lá. Cristiano, eu quero pedir perdão a você, que às vezes nós vimos pequeno, né, Bueno? Vimos quase como criança na obra. Adolescente. A gente chama de Cristiano. Então, perdoe se a gente for um pouquinho ultrapassar essa barreira, tá? Bem, vamos lá, Cristiano. O que é que você tem a falar sobre para onde foram os movimentos tradicionais? Ou seja, a tradição religiosa. Bom, pastor, a gente parte do princípio que os evangélicos tradicionais, eles surgiram a partir da Reforma Protestante. Né? Tiveram sua relevância, né? A importância, a responsabilidade na restauração das doutrinas, tais como salvação pela graça, a autoridade da Bíblia, o sacerdócio universal do crente. Porém, com o passar do tempo, eles entram num formalismo religioso. Em consequência, eles começam a se afastar da comunhão do Espírito Santo e eles perdem a graça. Perdendo a graça, eles entram no campo da filosofia e da teologia. Eles se perderam bastante quando começou a fase maior da filosofia e da teologia. Mas, também nesse período, começou os grandes avivamentos. Não é isso? E tem os avivamentos, os movimentos. Em 1720, houve um outro período. Você pode nos ajudar, Albino? Também, né? É interessante, né, que a gente fala de vigilância, né, da falando de Sardes, né? Os irmãos, eles estavam tão seguros daquilo que eles queriam, né, que eles começaram a sofrer perseguições também, né? E a perseguição fez com que eles também viessem para as Américas, né, para o novo continente, fossem para a África, para a Ásia, né? Eram os irmãos que estavam dispostos, muitos até se venderam como escravos, né, para poderem evangelizar, né, em lugares onde era de difícil acesso, né? Então, de 1720, né, alguns nomes deles surgem, né, e vai vir até o início, né, do século XX, quando esses avivamentos eles vão levar, né, a um outro momento, que seria esse momento em que as igrejas, né, elas se tornariam ou passariam a ser chamadas de pentecostais. Então, depois dos avivamentos, eles caem na tradição, né, como o Gil Cristiano falou, né, eles vão para teologia, vão para filosofia, mas quando eles começam, né, a evangelizar, né, aí é mais Filadélfia, né, que fala de uma porta aberta, né, quando eles vão também, aí vem um novo momento, que vai trazer também consigo alguns riscos, né, que a gente vai ver aqui na resposta, que foram os movimentos pentecostais, né, principalmente nos Estados Unidos. Tinha um movimento chamado Movimento da Rua Azusa, né, que é do início do século XIX, um pastor afrodescendente, assim que falam, afro-americano, não sei, né? Desculpa aí os irmãos aí que... ele começou um movimento que influenciou, inclusive, né, Daniel Berg, né, que é um dos criadores aqui da Assembleia de Deus no Brasil. Então, esse movimento pentecostal, ele foi muito marcante, porque eles voltaram realmente, né, à busca de um Pentecostes, mas perderam o controle. Esse é o grande perigo. Né? Foi aqui que começou as introduções do ser humano, né? Nós podemos ver o seguinte, moldaram os padrões sociais do mundo, mas em compensação trouxeram coisa da religião
tradicional para dentro do Evangelho. Nós vemos o seguinte, eles queriam o quê? O espetáculo, a emoção. Isso é a resposta B aqui, né? É. Para onde foram, né? A pergunta B, né? Para onde foram os movimentos pentecostais, né? Eles entraram no misticismo. Hoje nós vemos, né, nos nossos dias, né, que é um sincretismo religioso, uma mistura, né? A gente vê hoje cultos que não parecem ser de uma igreja cristã evangélica, porque eles acham que, por ser pentecostal, eles têm que ficar entregando profecias, que o Espírito Santo os leva a correr, rodar. Não tem nenhum escrito bíblico, nem no dia de Pentecostes isso aconteceu, né? Então, esse sincretismo, essa mistura, você não consegue hoje mais perceber que é um culto cristão. Eles usam elementos, né? O misticismo ele vai usar elementos de outras religiões, como aconteceu na história do Brasil, com os negros que vieram, fizeram esse sincretismo, essa mistura toda. Hoje nós estamos vendo isso dentro das igrejas evangélicas. Por isso o Senhor nos diz, a questão da vigilância, né? E o Evangelho virou um produto, né, isso, Bino? Virou um produto em que nós vemos hoje a busca do material, a prosperidade. Nós vemos o culto hoje mudando, né? Virou showman. Isso, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos tratando também de filosofia, de teologia, estudos sobre Deus. Isso não é proibido. Não é proibido, mas é muito sedutor para tirar o homem daquilo que é o evangelho genuíno, né? E o risco também, se nós não vigiarmos, nós vamos entrar também nesses mesmos movimentos pentecostais que fizeram que hoje o evangelho ele seja anunciado, mas sendo ridicularizado. Isso é muito triste, né? Aí nós vamos à pergunta, a letra C. Por que os avivamentos se afastaram do Pentecostes? Não é? A resposta padrão do presbitério trocaram a essência da vida, a essência de vida do Pentecostes para a animação e emoção. Então vamos voltar no Pentecostes, Sim. né? Atos capítulo 2, né? Eles estavam reunidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam ali reunidos por uma obediência à palavra do Senhor, que eles deveriam estar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isso é voltar para o Pentecostes. Sim. Então nós estamos voltando, eles estavam ali orando e ouviu-se então, né, o som de um vento veemente, foram vistas línguas de fogo que pousaram sobre eles. Eles falaram em línguas e logo em seguida, naquele mesmo momento, o Pentecostes os levou a anunciar Jesus. É o que estamos vendo hoje, eles se distanciaram. Hoje eles anunciam prosperidade, que você vai ter uma mansão, um carro zero, que não é proibido, mas se distanciaram daquilo que é o centro da mensagem, que era falar que Cristo morreu, ressuscitou, e que aquilo que estava acontecendo ali, eles não estavam embriagados, sendo a terceira hora do dia, né? Mas era o que havia sido profetizado. Então, hoje, nós que vivemos realmente o Pentecostes, nós estamos em comunhão, estamos esperando, né, a bênção do Espírito Santo, estamos anunciando que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Mas os movimentos deixaram. E tem uma situação também, o pessoal do Semente Preciosa, eles dividiram essa resposta em mais 5 itens, que não sei se vai valer a pena a gente falar de tudo, mas eu queria falar somente sobre uma coisa. A mistura com o mundo, né? Que a falta de separação do pecado, adaptação dos padrões humanos, levantaram muitas igrejas e perderam a identidade espiritual. É o sincretismo, misturaram, eles tomaram elementos e trouxeram o mundo para dentro da igreja, né? Antes, quando as pessoas vinham, né, o Espírito Santo atuava, né, que é o Pentecostes, né, as pessoas se convertiam, queriam se batizar, se transformavam, mas hoje eles não veem problema nenhum a igreja ela ser exatamente como é o mundo. Sim. A falta, Cristiano, a falta da vigilância espiritual, né? Nós vemos aí que não tem discernimento mais, né? Não discerne o falso ensino,
os ensinos não são filtrados, muito pelo contrário, são infiltrados dentro da teologia, dentro da filosofia, se afastaram da fé genuína, da obra do Espírito Santo, e nós não vemos crescimento espiritual, nós vemos um crescimento material. Hoje nós só vemos o financeiro, né? A maioria deles fala em financeiro, o movimento de prosperidade. Eu me lembro de uma aula que o pastor Gideotti falou sobre João Batista, né? O que viestes a ver no deserto? Uma cana movida pelo vento, né? Então, esse distanciamento aqui do Pentecostes, né? É a emoção, é a cana balançada pelo vento, é o balançar do corpo, é a animação quando eles se esquecem que a atuação do Espírito Santo é interior, né? Então, eles foram aqui para a emoção, para a animação, e sentem sim alguma coisa ali. É emotivo, choram, você vê. Mas qual foi a operação do Espírito Santo para a salvação? Sai dali a mesma coisa, né? Sai da mesma maneira que entrou. Pode falar. Pastor, se me permite, né? Esse primeiro derramamento que foi o Pentecostes, né? Sim. Ele vem como uma ação de Deus na vida do homem e foi o início. O segundo derramamento, ele vem já para preparar a igreja para um grande momento, né, que é a partida, é o que hoje nós esperamos. E a igreja, quando ela se afasta do Pentecostes, ela está sujeita a tudo isso, a se comprometer, né, a substituir a fé pelo material, né, o mercantilismo, a troca. E a igreja fiel, ela vivendo o Pentecostes, ela entende que ela está submissa a essa operação do Espírito Santo e ela quer viver isso, né? Em cada culto, em cada momento. Ela quer permanecer ouvindo a voz do Senhor pela ação do Espírito Santo. A igreja viva, ela deseja isso. Isso no texto, né, que dá base a essa resposta, a essa pergunta e resposta, né? O Senhor diz, eu sei as tuas obras. O Senhor sabe o que eles estão fazendo. Eles dizem ter o nome daquele que vive, mas Cristo realmente está vivo ali, mas o Senhor diz, mas estás morto. Então, infelizmente, é um grupo de pessoas, quando o Espírito Santo ele vem realmente no Pentecoste, ele vem para trazer a vida à igreja. Hoje também. Mas para eles continuam, entram, têm o nome que está vivo e continuam saindo num sentido espiritual de mornidão e mortos, né? É muito triste ver isso. É muito triste. A gente está vendo que existe um grupo que está morrendo espiritualmente, né? E a pergunta que o pastor Gideotti sempre faz, qual será a última mensagem? Quem vai pregar a última mensagem? Né? Nós somos esses remanescentes que todos os dias nós pregamos, o arrebatamento, a volta de Jesus, não tem como mudar. A primeira mensagem foi Pedro ali, né? No Pentecostes. Com certeza. E é importante a gente dizer que a última mensagem, eu não sei se eu vou pegar, se é um jeito cristiano, pastor Ismael, né? Ou Francisco que está ali, né, atrás ali. Mas a última mensagem, ela tem que ser também no Espírito Santo. E interessante que é uma pergunta que fizeram esses dias, se eu não me engano, foi um dos pastores do conselho, qual o dia que vai ser a terceira grande festa? Quando vai ser a próxima grande ceia mundial? Grande ceia, né? Aqui ou na eternidade. O Senhor diz que ele desejou muito cear conosco. Então, a próxima pode ser na eternidade. Pode ser, não sabemos quando, né? As trombetas estão tocando, está sendo anunciado, né? Estamos só no aguardo, não é isso, Cristiano? É interessante que quem vai pregar a última mensagem é aquele que estiver comprometido com o Pentecostes. Justamente. Vai ser o fiel. É a última mensagem para converter. Naquele dia foram 3.000. É a última mensagem para converter os últimos que o Senhor quer agregar para os remanescentes. Né? Faltam poucos. Falta. Terceira pergunta, lendo Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6, de acordo com aquilo que você tem visto, aprendido e vivido nessa obra, o que você pode testemunhar daquilo que tem sido feito para manter a bênção do derramamento do Espírito Santo no nosso meio? Nós temos uma resposta da senhora Gesiane Vieira, de Campos do Goitacazes. É muito importante você prestar atenção e também viver esse testemunho que você tem para dar daquilo que o Senhor tem feito no nosso meio hoje, né, Rubinho? Isso. Amém? Vamos ver, depois voltamos? Amém. Cremos que tudo é um conjunto de ações que devemos ter neste momento.
Oração, leitura da palavra, os dons espirituais. É importante nos voltarmos para aquilo que é do Senhor, pois o mundo nos cerca. São os nossos afazeres, pensamentos. E muitas vezes tudo isso nos distrai daquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. A nossa posição é ouvir aquilo que o Espírito diz às igrejas, para reter todo o ensino e alimento que o Senhor tem para as nossas vidas, para que a bênção do Espírito Santo não se afaste de nós, para que possamos viver o derramamento do Espírito Santo. E para que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas, conforme Jeremias 48:6, que diz: Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamareira no deserto. A paz do Senhor. Bem, Cristiano, nós vimos aí o vídeo da Gesiane. O que você pode nos ajudar? O Albino, né? Albino, você poder falar, começar. Antes dele, né? Eu gostei muito da resposta dela, porque ela falou sobre aquilo que é a nossa prática, né? De oração, de leitura, de madrugada, né? E quando nós falamos daquilo que temos aprendido e vivido, nós vivemos todos os dias um Pentecostes, que é o culto profético, onde um grupo ali se reúne, ora e o Senhor dá sinais. E isso tem sido uma bênção, porque tem promovido, né, a experiência para a salvação. Inclusive, né, o ungido Cristiano tem uma experiência aqui com o culto profético num dia que ele nem esperava ir à igreja, né? É um testemunho? É uma experiência gloriosa. É um amigo, né? A gente estudava e para concurso. E eu sempre convidava para ele estar conosco na igreja, né? Ele também era de uma outra denominação, mas ele sempre fugia, né? Até que certo dia, né, eu estudando, não iria no culto naquele dia, não estaria no culto, e eu escutei a buzina do carro chamando: Cristiano, quero ir na sua igreja hoje. Faltavam 5 minutos para o início do culto. Foi o tempo de chegar na igreja, eu peguei o instrumento, fui tocar, não consegui chegar no culto profético, pelo horário, já fui direto para o templo, peguei o instrumento. O culto começou e a mensagem toda, né, os dons diretos a ele. Ao final, o pastor saiu do púlpito e foi direto conversar com ele. E depois da assistência ali, saímos. E ele depois me chamou e falou: Cristiano, quem foi que contou a minha vida para esse pastor? Então eu disse para ele: meu irmão, olha, aqui quem nos dirige é o Espírito Santo. E eu queria que você tivesse essa experiência de que há um Deus e há uma operação que Deus quer fazer na sua vida. E nós lutamos, né, para manter essa bênção do Espírito certeza. Santo. Lutamos para que o culto profético ele seja cada vez mais uma realidade real, vivo, né, prático, né? Porque ele é como a palavra fala em 1 Coríntios 14. Aquele que recebe esta bênção do Senhor, ele se posta sobre o seu rosto e publica que Deus está verdadeiramente no nosso meio. Sim. Isso é edificante para nós. Isso é edificante para aqueles que estão ali, que participaram da reunião. E isso nos leva, né, a testemunhar, né, que a bênção do Espírito Santo ela continua sendo derramada no nosso meio. Isso é importante. E é uma coisa que nós vemos todos os dias, né, Albino? Não tem um dia que o Senhor não fale na igreja, não tem um dia que não haja um dom. E o Senhor está no nosso meio, justamente na bênção, mantendo a bênção do derramamento do Espírito Santo no nosso meio. Eu tive uma experiência em Belém, apareceu até um irmão de Belém, né? Eu tinha que dar uma resposta sobre uma mudança para São Paulo ou não. Sim. E eu queria que o Senhor falasse comigo. Naquele dia eu não queria pregar porque eu queria que o Senhor falasse comigo. Então, quando eu cheguei, fiquei meio escondido lá atrás, né? Quem pregou no dia foi até um ungido, né? Ele era ungido na época. O texto que ele leu foi a resposta que eu precisava. Então, como nós fazemos, né? Nós testemunhamos, né? Às vezes, na oração de clamor, numa glorificação, numa intercessão, num louvor, o Pentecostes, né, ele traz isso para nós, né? E ele nos leva, né, a entender que precisamos vigiar ainda mais para não perdermos esta bênção e que a vinda do Senhor está muito, muito breve mesmo. Com certeza. Bem, agora é o momento em que nós vamos entrar na pergunta das crianças. E quando você falou em resposta,
numa oração de uma criança, durante o culto, o Senhor te responde. Responde. Não é? No louvor da criança. Quantas vezes a gente está precisando de uma palavra, a gente não para analisar o que elas estão falando. Então nós vamos cantar um hino junto com as crianças e ao voltarmos nós vamos ver a resposta disso. Amém? Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quão alva será a sua saída, e Ele a nós irá. Como a chuva que rega a terra, queremos te conhecer, ó Deus. Conhecer mais e mais de ti. Queremos ver a tua face, contemplar o teu amor. Queremos conhecer mais e mais tua vontade, Senhor. Rega nossa vida, Senhor. Como a chuva ser onde aqui rega a terra, derrama em nossos corações a chuva da tua unção. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como alva será a sua saída, e Ele a nós irá. Como a chuva que rega a terra, renova os nossos corações, renova a nossa fé. Como alva será a sua saída, e Ele a nós irá. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Recebemos uma bênção no cantar do hino, as crianças cantam, o Senhor opera. Sempre uma bênção, o louvor das Sempre uma crianças. bênção, né? E Cristiane, deve ser uma das tuas filhas também canta muito, né? As duas As duas cantam. louvam o tempo todo. Isso. Às vezes pega o piano lá da mãe, É. tocando. O netinho também lá já está Isso, começando. já está aprendendo, a gente já coloca ele no teclado, já no violãozinho, já está aprendendo. Isso é Um muito- ano já está Já está louvando o Senhor. aprendendo. Eu não vou fazer a pergunta porque os pais já fazem. Nós temos a resposta do intermediário Caleb Sampaio de Salvador, da Heloísa Rosa Lírio de Macaé. Teu pai é de Macaé, né? Tá com o pastor lá, né? Sim, Um abraço para ele. amém. Nós temos também o Agna Bento, lá de Porto Seguro, que faz questão de dizer que faz parte do grupo Semente Preciosa. Nós vamos assistir e vamos voltar. A paz do Senhor. Hoje eu vou ler Apocalipse 3, 7a. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Comparando os textos, eu entendi que devemos amar e honrar todos os nossos irmãos em Cristo de todo o nosso coração. A paz do Senhor seja a todos. Em Apocalipse 3,7, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Comparando com Romanos 12,10, como devemos amar nossos irmãos em Cristo? Devemos amar e honrar nossos irmãos em Cristo em todo o nosso coração. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Agnes, sou da ICM Trancoso e faço parte do grupo de oração Semente Preciosa. Vou responder as respostas das CIAs. Devemos amar e honrar os nossos irmãos em Cristo, de todos os nossos corações.
E o texto está em Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Caleb, muito bom ouvir a tua resposta, principalmente porque você está fazendo propaganda já do seminário de março. Né? A camisa dele já está lá. Já está escritinho lá. É isso mesmo. E o Agna, nós estamos vendo o teu crescimento, filha. Começamos aqui com você pequenininha, tanto crescimento físico como espiritual. E faz isso sempre. Diga que você faz parte do grupo Semente Preciosa. A questão também agora da acessibilidade. Eu também não vou fazer a pergunta porque as pessoas que fazem interação com ele já fazem. Nós temos a resposta da nossa irmã Sandra Gomes, da Igreja de Teixeira de Freitas, e de Marli Souza, do Rio de Janeiro. Vamos assistir e depois vamos voltar. Resposta da acessibilidade. Filadélfia significa amor fraternal ou amor entre os irmãos, e o Espírito Santo nos tem ensinado a orarmos uns pelos outros com paciência e amor, tendo tudo em comum. Amém. A paz do Senhor Jesus. A irmã Merli irá responder a pergunta para acessibilidade. De acordo com o que temos estudado, responda. A. O que significa a palavra Filadélfia em Apocalipse? Amor fraternal. B. Como podemos amar nossos irmãos em Cristo, baseado no que diz Romanos, capítulo 12, versículo 10? Agindo com sinceridade, sendo paciente, perdoando e orando por cada irmão. A paz do Senhor Jesus. De acordo com o que temos estudado, responda. O que significa a palavra Filadélfia em Apocalipse? Que vai responder a pergunta é o Enzo Henrique da Sensibilidade. A palavra de Filadélfia significa um amor fraternal. Amém e paz do Senhor a todos. Está lá em Apocalipse 3, de 7 a 13. Bem, graças a Deus. Né? Nós vemos aí, Albino, você que faz bastante Libras, né? Vem trabalhando já há um tempo, né, com Libras, né? É bastante interessante porque falta ainda no nosso meio pessoas que queiram se habilitar. Então, fica até um convite aqui, né, para as oficinas, né, projetos aprendizes, que os irmãos possam entrar, porque os surdos, eles se sentem acolhidos. Então, nessa resposta curta, né, que a irmã deu, né, falando, né, sobre Filadélfia, amor fraternal, com certeza ela vai alcançar muitos surdos, né? Muitos. E também é interessante, nós vemos a dona Marli, né? Às vezes nós pensamos, Albino, que a questão da acessibilidade é somente com o surdo, mas não é, vai à distância, né? Sim. Vai ao cego, vai ao surdo-cego, vai aos idosos. O grupo hoje que nós temos grande, que é os grupos de TDAH e esse outro grupo... Espectro do autismo. Espectro do autismo. É muito interessante a gente também dar atenção. Lá na minha igreja eu estou fazendo uma coisa muito interessante. Os idosos têm muito problema de sentar no banco, né? Tem um banco, eu mandei fazer algumas almofadas e eles usam durante o culto. Isso é muito bom porque quem não vinha está vindo. É isso mesmo. Isso me lembrou a irmã Deise, né? Que a gente trabalha lá em Pedro Rio com idosos, né? Sensibilidade, e ela falou sobre isso, né? Até para elas costurarem, né? Fazer enfeites, elas levam, depois ficam guardadinhas, né? Aquela dali é a minha almofadinha. Isso é importante, né? Porque se estamos tratando de acessibilidade, né? Oferecer, né, recursos para que eles também tenham um pouco mais de conforto. Conforto, né? É importante. Bem, nós estamos terminando agora. Queria que vocês enviassem a participações. Lembra lá, Albino, o pessoal da tua igreja, tá? Cristiano, você que está junto com o Albino lá, os vídeos, né? Pede o pessoal para gravar, é muito bom. Nós estamos pedindo ainda para o pessoal se inscrever no nosso canal do YouTube. A nossa rede social está aberta a todo momento. Você utilize os 3 Cs, né? A gente está sempre ouvindo lá. Curtir, compartilhar e comentar. O comentário seu também sobre esse programa é muito importante. Está aberto o link lá embaixo do chat. Faça algum comentário. Daqui um pouco, às 19 horas, teremos o nosso culto lá na igreja de Praça Seca.
Praça Seca, Rua Barão 547. Isso. E no YouTube também às 20 horas. Mas antes de encerrarmos, Albino, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a grande região lá metropolitana do Rio de Janeiro. A região metropolitana, né, como já havia dito, né, ela vai daqui da Zona Sul até Muriqui, né? São cerca de 90 igrejas. Estamos dando agora, né, um aporte maior, né, ao Maraim de Bangu. Nesse próximo seminário agora de acessibilidade, a gente já espera receber cerca de 1.000 pessoas. Né? Então, o empenho, né, dos pastores, né, dos diáconos, dos ungidos, tem sido muito bom. E isso é, para nós, assim, um motivo de grande alegria, porque nós estamos vendo um grupo que está abraçando a obra, está anunciando, né, o Evangelho eterno, né, nessa expectativa da volta do Senhor Jesus. E estamos tentando, né, mesmo com essa distância, né, daqui da Zona Sul até a Muriqui, deve dar uns 100 quilômetros. Né? Por aí. Mas mesmo assim tentando unir e manter as igrejas, né, unidas na comunhão, na doutrina, na participação das EBDs, no envio de respostas, né, participação de seminários. Houve um crescimento, né, Albino? Houve um crescimento, graças a Deus, né, a gente tem visto aí um crescimento. Também, né? E estamos vendo também um grande retorno de irmãos que ficaram, né, desde a pandemia, né? A pandemia já acabou há um bom tempo, né? Na Praça Seca mesmo, nós temos algumas senhoras que elas estão voltando agora, depois da pandemia, indo mais, né, ao sábado ou domingo pela manhã, pela necessidade delas, né? Mas nós estamos vendo um grande grupo de irmãos voltando, estamos tendo essa experiência lá na Praça Seca. Eu estou tendo uma experiência na minha igreja quanto às pessoas que não podem ir à igreja domingo de manhã. São os idosos, né? E eles estão participando fielmente do YouTube e estão recebendo uma bênção. Essa questão da transmissão, ela é uma bênção porque ela alcança, né, lugares e pessoas que eles não têm, né, às vezes. A gente pensa aqui, né, mas lá dentro da Amazônia, para você se deslocar, às vezes de barco, 2, 3 dias, andando em Búfalo, né? Mas você tem lá uma antena, um satélite, né, o YouTube chega, né, e isso faz com que as pessoas estejam, mesmo distantes, na mesma comunidade. Tem sido uma bênção. Amém. Cristiano, agradeço por ter vindo. Amém. Muito tempo eu estava te convidando, agora, graças a Deus, tu conseguiu vir. Albino, também muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Que sejam outras vezes, né? Amém. Vamos voltar. Trazer um grupo lá agora das igrejas, dessas 90 igrejas, aí, trazer alguns pastores para ficar conosco. Vamos sim. Amém? Amém. Cristiano, Paz do Senhor, Paz do Senhor Albino. Paz do Senhor. Meu irmão, Paz do você, Senhor. domingo que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Amém.